Bom dia! Sejam bem-vindas às energias multicristalinas da semana. É aquele momento que a gente respira, que a gente pausa para principalmente olhar para as energias que estão acontecendo dentro de nós e ao nosso redor. As energias que nos influenciam, que nos dão aquele tom para onde a gente precisa olhar, para onde a gente precisa seguir. E hoje eu vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente para vocês. Vou falar das energias, sim, dos astros, da lua, mas eu não vou tirar uma carta de aconselhamento, porque hoje eu vou falar do Vesak, que foi uma energia, está sendo uma energia muito forte. Ele aconteceu na sexta-feira, dia 1. Hoje nós estamos na segunda-feira, dia 4 de maio. E eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é o Vesak, para quem não conhece, porque talvez você possa não saber o que é Vesak, mas eu tenho certeza que você está sentindo uma intensidade diferente, um chamado mais profundo, talvez uma vontade de mudar, de soltar, de se alinhar de verdade. E essa energia ela está no ar e vai ficar por alguns dias ainda nessa semana, por isso que eu senti um chamado muito forte de trazer mesmo aqui para vocês essas energias do Vesak para vocês entenderem o que talvez possa estar acontecendo com vocês. Bom, vamos começar, né? O que é Vesak? Vesak é a data que é comemorado a iluminação de Buda. Mas para além disso, a simbologia que é trazida para nós nesse dia tão especial é a oportunidade que todos nós temos de nos iluminar. É claro que quando a gente pensa em iluminação búdica, parece algo tão distante de nós, porque nós aprendemos que somos filhos do pecado, que nós temos o pecado original, que nós viemos aqui para sofrer, para nos redimir de todos os pecados, e Jesus morreu na cruz para nos livrar do pecado, para pagar os nossos pecados. Tudo que a religião trouxe para nós foi para nos colocar num lugar muito pequeno, muito ruim. A gente sabe, claro, que o planeta Terra é tomado, né, a terceira dimensão é tomada por forças que realmente não são iluminadas. Mas nós temos a centelha divina dentro de nós e todos nós podemos sim nos iluminar. Não é algo que é particular de alguns seres especiais, de alguns seres que já vieram para o planeta com uma ascensão, enfim, são colocadas muitas crenças, muita ilusão do que é o poder da iluminação. E todos nós podemos todos os dias nos iluminar um pouquinho. O que para mim, claro, eu não trago a verdade absoluta jamais, mas o que para mim mais simboliza essa iluminação todos os dias é a gente conseguir olhar para a nossa própria luz, reconhecer a divindade que existe em nós. Por isso que o meu trabalho, ele é sempre voltado para que vocês reconheçam a essência de vocês, a verdade de vocês e que vocês tenham principalmente coragem. Eu quero inspirá-los a ter coragem de colocar essa verdade de vocês no mundo. Quando eu venho trazer sobre dons e talentos, é exatamente esse ponto para que vocês olhem e falem, esse aqui é o meu dom, realmente aqui tem um dom, aqui tem um talento, e quando eu coloco ele no mundo, seja em qual trabalho que for, seja nos meus pequenos atos do dia a dia, quando eu coloco esse meu dom, quando eu coloco esse meu talento, eu estou colocando a minha luz no mundo, eu estou colocando a minha verdade. Então, quando eu, por exemplo, também coloco as minhas alunas, né, as minhas mentoradas do Templo Multicristalino, eu estou sempre colocando para elas, vocês, encorajando principalmente elas, vocês quando colocam o servir de vocês como terapeuta no mundo,
vocês estão colocando a luz de vocês. E isso para mim é iluminar todo dia um pouquinho. A gente reconhecer os nossos valores e lembrar que o divino ele só pode se manifestar no planeta através de nós. Então, toda vez que nós estamos no nosso caminho de essência, colocando a nossa verdade, nós estamos permitindo que o divino se manifeste no planeta Terra e na 3D. Então, como que nós podemos chegar também nessas pequenas iluminações diárias, colocando nossa luz? Eu acredito que o primeiro passo que nós temos que dar é mudar o hábito que nós temos do que nós falamos, do que nós pensamos, do que nós sentimos, principalmente em relação a nós mesmos. Porque geralmente o nosso maior hábito é nos criticar, é olhar para o que a gente ainda não tem, é olhar para o que a gente não consegue, é olhar para aquilo que falta, é nos julgar, nos culpar pelo que nós fizemos ou não fizemos. Isso não nos aproxima da nossa luz. Isso nos aproxima das nossas sombras. As nossas sombras fazem parte de nós. Mas a gente ficar olhando só para essa sombra, como que a gente pode se iluminar se a gente só olha para a nossa parte sombra? Então, um bom hábito para a gente colocar todos os dias de manhã é a gente se abençoar. Como que a gente se abençoa? Olhando para tudo de lindo que nós temos, lembrando que nós viemos da fonte criadora, lembrando que nós somos o divino manifestado no planeta, lembrando do nosso amor, da nossa essência, da nossa verdade, agradecendo por tudo que temos e principalmente agradecer por tudo que queremos. E ao invés de ficar, eu não tenho tal coisa, eu quero tal coisa, agradeça aquilo que você quer como se você já tivesse. Isso daí é uma máxima que nós já estudamos, né? A maioria das pessoas que estudam autoconhecimento, estuda mentalidade, sabe disso. Que para a gente se conectar ao que a gente quer, a gente já precisa se tornar o que a gente quer. Não tem como a gente se tornar o que a gente quer olhando só para o que falta, reclamando, maldizendo a nossa própria vida, maldizendo a nós mesmos. Então comece a falar bem de si, não de uma forma egóica, mas de uma forma de reconhecer a sua luz. E algo também muito interessante e importante da gente falar é que o Vesak ele sempre vai acontecer numa lua cheia em Escorpião quando o Sol está em Touro. Então nunca tem uma data exata para o Vesak. A data é sempre no dia em que o Sol está em Touro, Lua está em Escorpião. É a lua cheia. O que é uma lua cheia? É quando nós temos um alinhamento entre Terra, Lua e Sol. A Terra fica entre o Sol e a Lua, e aí nós conseguimos a iluminação total dessa Lua. E é sempre no oposto, no signo oposto e complementar. E quando a gente olha esse eixo, Escorpião e Touro, é exatamente falar dos nossos valores. O que tem de valor para mim? Qual que é o valor que eu posso colocar no mundo? Qual é o meu maior valor quando eu coloco esse valor no mundo de forma profunda? E eu também recebo do outro. Tudo que eu coloco, eu recebo. Tudo que eu dou, eu recebo. E Escorpião, né? A gente pensar numa lua cheia em Escorpião, ele não vai mostrar simplesmente, ele escancara, né? Ele revela tudo. Então, por isso que às vezes também causa incômodo, porque ele vai revelar coisas sobre nós que talvez não seja confortável, mas que é necessário a gente olhar para trazer realmente as grandes transformações. A lua cheia, ela só acontece um único dia. A gente fala assim, essa semana nós estamos em lua cheia, mas na verdade,
Então, depois desse primeiro dia do auge da lua cheia, a lua ela já vai começar a minguar. Então, a gente fala assim, essa semana é lua cheia, mas na verdade, um dia é o auge da lua cheia. Depois disso, a lua já vai começar a minguar. Então, agora a lua está em Sagitário. Então a gente está ali já começando a teve a iluminação de tudo que precisa ser visto, precisa ser transformado, precisa também focar as coisas que você quer focar. E depois a gente já começa a entrar numa introspecção, porque é isso. Eu olhei o que eu preciso mudar, eu olhei o que eu preciso transformar, eu olhei o que eu preciso me direcionar, e aí entra uma introspecção para compreender como que eu vou fazer isso. Como que eu vou como que eu vou me movimentar na vida para alcançar as transformações e até mesmo onde eu quero chegar. Então dói, mas a gente precisa aprender com o que dói. Porque senão não adianta nada doer. Não adianta nada certos sofrimentos. Sagitário, que a lua tá agora, né, não aceita sofrer sem propósito. Então é bem isso, o tom da semana vai ser uma mistura de limpeza emocional profunda com uma necessidade de dar significado a tudo isso e seguir em frente. Porque o Sagitário não fica olhando para trás. O Sagitário é a flecha que mira ali onde ele quer chegar e vai. E aí nós temos, né, olhando todo o céu, a Vênus que está em Gêmeos. E aí muda muito o campo, né, do dinheiro, dos relacionamentos. A Vênus em Gêmeos vai falar de troca, de comunicação, de curiosidade, de leveza. Então, depois dessa intensidade toda dessa lua cheia em Escorpião, que pode ser profunda e pesada, a vida vai começar a pedir. Fala sobre isso que você sentiu, se comunica, não guarda tudo para você. E falando em dinheiro, né, que a Vênus também fala em dinheiro, também vai vir muito pela comunicação. Uma Vênus em Gêmeos vai falar, quanto mais você se comunicar, você colocar suas ideias, você fizer networking, conversar, colocar os seus conteúdos, você vai ativar a sua prosperidade. Então não é uma semana de ficar isolada, achando tudo, né? Se isolando, né? Achando que tudo eu estou carregando sozinha, tudo não, vai para a vida, vai conversar, vai trocar. E lembra que nós tínhamos um aglomerado em Áries, né? Agora alguns planetas já estão começando a sair de Áries. É sutil ainda, mas é forte, porque Áries é impulso, é ação rápida, decisão, né, no calor do momento. E a gente está falando de Vênus em Gêmeos. Quem que é o regente de Gêmeos? É Mercúrio. E Mercúrio saiu de Áries e já foi para Touro. Então essa energia também já aterriza, né? Porque o Touro vai falar, agora vamos sustentar, agora vamos ter constância, vamos transformar as ideias em algo real. Então Mercúrio em Touro, ele não quer pressa, ele quer consistência, prática, resultado concreto. E nós também estamos com o Sol em Touro. Então, vamos juntar tudo isso para entender, né? Nós tivemos revelações emocionais muito profundas. Agora a gente está limpando e processando. Ao mesmo tempo, a gente quer entender o sentido das coisas e precisa começar a estruturar de forma prática o que você decidiu. Vocês conseguem perceber? Não é uma semana de começar 1000 coisas novas, é uma semana de fechar ciclos, organizar ideias, conversar sobre o que está vivo dentro de você, sobre o que está ciricutico, sabe assim? Isso aqui tá efervescendo dentro de mim. Conversa, porque esse movimento da comunicação vai trazer respostas para você e aí você começar a dar forma real para tudo isso. Não adianta querer correr, não adianta querer forçar a decisão e nem ignorar o que você sentiu na lua cheia, porque aí vocês vão ficar bagunçadas e vai travar. Então, fazendo o movimento certo, essa semana ela vai virar um ponto de virada muito grande, porque a gente está falando
dos hábitos de iluminação, lembra, amores? E aqui eu não estou com nenhuma intenção de falar para vocês, vamos iluminar, porque realmente eu acredito que essa crença, essa romantização e até uma ilusão do que é iluminar é o que faz a gente muitas vezes travar em processos que nós poderíamos, que pode ser muito lindo e que está nos levando ao caminho dessa iluminação real. Olha só como a gente tem que tomar cuidado com as armadilhas, né? A gente pode iluminar os nossos dias na nossa luz, como eu já falei. Então, pergunta com coragem para si mesma: o que ficou claro para mim e eu ainda estou fingindo que não vi? Qual que é a mudança que eu preciso fazer que eu não quero? Qual que é a constância que eu tenho que ter e não estou tendo? O que eu preciso encerrar de verdade? Como que eu começo a estruturar isso tudo na minha vida real? Sem pressa, mas sem fugir do que tem que ser feito. Ativações importantes para essa semana que vão ajudar. Escreve. Porque Sagitário, Lua em Sagitário, Vênus em Gêmeos, pede isso. Escreve tudo que está aí dentro de você. Coloca no papel. Conversa com as pessoas certas. Essa troca vai ativar o campo de vocês. Organiza a sua rotina e essas ideias, né? Mercúrio em Touro vai precisar disso, dessa organização da rotina e das ideias. E faz algum tipo de limpeza emocional, física, energética, sei lá, um detox. Faz uma limpeza emocional. Tem vários exercícios que a gente pode fazer de limpeza emocional. Limpeza energética também, para quem gosta de cristais, né? Passa aí uma selenita branca no campo, faz alguma limpeza que vai ser importante. E principalmente, né? Parar de romantizar o que já mostrou para você que não está te sustentando. Tira da tua vida. Essa semana não é sobre insistir, é sobre entender, limpar e alinhar a sua própria direção, para onde você quer ir. Eu espero que vocês consigam trazer todos esses processos, esses movimentos com muita amorosidade e leveza para si mesma. Eu agradeço para quem ficou comigo até o final desse podcast das energias multicristalinas da semana. Comenta, fala para mim o que você sentiu, qual foi o insight que veio para você. Compartilha com aquela amiga que você sente que precisa ouvir isso. E fiquem atentos, quem tem vontade, sente no coração de entrar no Templo Multicristalino, também pode comentar aqui comigo, porque em maio vamos ter abertura do Templo Multicristalino, com inscrições abertas para esse desenvolvimento, essa transformação maravilhosa. Um beijo, meus amores, uma linda semana com energia de Vesak para vocês.